Oi meninas, tudo certo? Bom, hoje vamos fazer essa maquiagem verde, tá? É um verde água esfumado com marrom, preto e um delineado bem grosso, que dá um charme também nessa maquiagem, tá? Espero que vocês gostem e bora fazer, que é super fácil e muito rápido, né? Então, seguinte, corretivo cremoso, já fiz minha pele, já preenchi a sobrancelha. E eu tô um pouquinho de máscara nos cílios, tá? Porque eu já tava maquiada antes. Mas depois eu vou passar mais um pouquinho, tá bom? Então, depois de passar o corretivo cremoso, espalhar bem, nós vamos usar uma fitinha adesiva. Durex mesmo, sabe? Tira um pouquinho assim, ó, da colinha dele. E vai direcionar igual ao outro lado. Em sentido à sobrancelha. Rente aqui ao olho, em sentido à sobrancelha, ó. Essa é a dica que eu sempre falo pra vocês. Então eu resolvi mostrar pra vocês como é mais fácil, pra quem ainda tem dúvida, tá? Então, colei. E agora a gente pode começar a fazer a sombra. A paleta de hoje é 168 cores, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, quem não conhece, essa aqui. Ela é muito parecida com a de 120. A única diferença é que tem algumas cores a mais, né? Mas é pra fazer também com a 120 numa boa, tá? Deixa eu escolher um pincel aqui. Vou passar com esse de cerdas larguinho mesmo. E vou começar com a parte da fitinha, esse dourado, tá? É a quarta cor da primeira fileira. Ah, gente, o brinco de hoje é lá da Carolina Barros, né? Maravilhoso, como sempre, as peças. E os produtos e os brincos, acessórios, vocês encontram no site, tá? Que é cacauvendas.online.com, né? Vocês já estão cansados de me ouvir falando isso, né? Mas pra quem ainda não conhece, o link sempre tá aqui embaixo, tá? No box de informações. Bom, então passei aqui, ó, no cantinho da lágrima. Vou fazer bem pertinho pra vocês poderem visualizar melhor. Então assim, passa aqui, ilumina o cantinho e dá uma espalhada. Vou usar esse pincel, é um pouquinho só maior que aquele lá, que eu estava usando. Vou trocar a parte da paleta, eu vou vir com esse verde, que é um verde água, tá? Ele tá aqui, ó, no meio da paleta, essa fileira, e é a quinta cor, tá? É um verde muito bonito, fica bem suave, bem metálico também, fica bem bonito. E eu vou passar ele no restante da pálpebra móvel. Então, ó, passa aqui e entre o dourado e ele dá uma espalhada, puxando o dourado pra cima do verde, pra dar uma esfumadinha aqui e não ficar aquela marca, tá? Entre os dois. Então, assim, vai preenchendo toda a pálpebra. E como tá com a fitinha, bem mais fácil, você pode passar por cima dela, né? Não tem perigo de borrar. Aí. Deixa bem preenchida, sem falhas, tá? Pronto. Vou pegar um pincelzinho, outro aqui, deixa eu achar. Esse aqui, ele é menorzinho, tá? E bem mais firme. Eu vou voltar com a parte da fitinha da paleta. Vou usar esse aqui, ó, do lado do dourado que a gente tava usando. Ele é um grafite com um pouquinho de glitter, tá? E assim, nós vamos marcar o côncavo. Então, ó, vai fazer aqui a marcação.
e vai trazendo essa sombra pra dentro da pálpebra, ó. Marca direitinho. Pode descer um pouquinho aqui, bem de leve, tá? Sem marcar muito. O importante aqui nessa maquiagem, a ideia, né, é deixar bem o cantinho aqui escuro. Aqui é um pouquinho mais iluminado, tá? Mas aí vai do seu gosto. Se quiser descer mais, aí você vê, tá? Mas a minha ideia hoje é essa. Então, eu vou trazendo essa sombra aqui, ó, pra cima do verde, tá? Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Assim, traz o suficiente pra ficar como o outro lado. E de uma forma que fique bem esfumado, tá vendo? Sem ficar muito marcado, aquela coisa delimitada. Tá difícil hoje, hein? Deixa eu achar. Aqui. Esse pincel agora, que é bem macio, nós vamos usar parte ainda da fita. Esse aqui é um marrom, tá? É o terceiro. É um marrom bem... Ele é opaco, mas ele é bem... Ai, gente, não sei explicar. Meio avermelhado, meio cor de canela, sabe? Bem bonito. Bom, aí nós vamos passar aqui, ó, um pouco por cima desse grafite e acima, tá? Então, assim, ó, deposita aqui a sombra e vai espalhando. Se quiser puxar a pálpebra assim, ó, facilita muito, tá? Pode fazendo movimentos circulares. Desce aqui um pouquinho. E vai espalhando. Aí pode ir consertando com o dedinho mesmo, tá? Vai ficar bem espalhadinho. Tô ficando toda preta aqui. Aí. Agora, gente, com o pincel grandão, não é esse que é maior ainda, vou usar o primeiro da paleta, tá? Da fita. Ele é um branquinho, meio neon, sabe? Uma cor meio... Ai, não sei explicar. Meio metálico, meio cintilante, mas ele não fica muito branco. Ele é meio furta-cor. Então, ó, passa aqui por baixo e dá uma espalhadinha. Pode trazer aqui também. Deixa bem iluminadinho. Vou voltar agora com o pincel fofinho. Vou dar mais uma retocada nesse marrom, ó. E aí, gente, quando o olho estiver pronto, você achar que já tá suficiente, você pega e puxa a fita. Assim.
e o efeito fica muito perfeito, né? Ó, vou dar uma retocadinha aqui no pó pra consertar, tá? Porque a fitinha tira, né, a maquiagem da pele. Então assim, dá uma consertada. E agora nós vamos dar uma esfumada pra não ficar muito essa linha reta, né? Então, aquele pincelzinho mesmo, só assim, ó, dá uma espalhadinha. Pode ser com o dedinho mesmo, tá? Bem assim. Ó, bem parecido um lado com o outro. Então vamos pro delineador. O traço é bem grosso, como vocês podem ver aqui desse lado. E tem um puxadinho. Então vamos lá. A ponta aqui um pouquinho mais fina, né? E aí, ó, já engrossa. É só o biquinho mesmo. Se quiser fazer o delineado longo, pode deixar fitinha, tá? Até pra fazer esse aqui, se quiser fazer com a fitinha vai ficar mais fácil também. Aí deixa pra tirar depois. Se não, pode fazer assim direto. Tô fazendo aqui um biquinho só. Bem discretinho. E um delineado bem grossão, tá? Aí. Feito isso, vou passar a sombra na parte de baixo, tá? Então, corretivo, vou passar aqui pra deixar a sombra mais fixada, tá? E também mais pigmentada. Vou pegar um pincelzinho, tá? De detalhe. E vou passar as mesmas cores que nós usamos em cima. Então, ó, douradinho. Aqui no canto para deixar bem iluminado. O verde. E o grafite, tá? Para finalizar aqui. Aí. Agora vamos passar lápis preto na linha d'água. Deixar essa linha d'água bem pretinha, tá? Pode dar uma borradinha aqui no canto interno. E máscara, né, gente? Muita máscara. Como eu já falei, tô com um pouquinho já de máscara, então fica um pouquinho bem, né, mais difícil. Mas dá pra passar do mesmo jeito, tá? Só que como os cílios já fica duro, é um pouquinho complicado, mas tudo bem.
tô usando o rímel da Vult, tá? É aquele extra volume. Os produtos usados vão estar todos escritos no blog depois, tá? Quem quiser saber direitinho, vai estar escrito tudo lá. Na parte de baixo. Fica bem pretinho, tá? Pronto. Bom, gente, feito isso, vou dar mais uma retocada aqui desse lado. Retocando a pele, tá? Certo? E aí, vou usar esse aqui como pó bronzer, tá? Deixa eu abrir pra vocês. Ele é da Vult também. Vou usar essa cor escura. Com um pincel largo, assim, bem macio. Pego um pouquinho dele. Tira o excesso. E vai fazer uma marcação, tá? Se você tiver o rosto um pouquinho mais cheio, né? Se for já fininho, não tem necessidade, tá? Aí você pode usar como blush. Pode dar uma subidinha aqui na têmpora, ó. Na raiz, puxa assim, ó, pra raiz do cabelo. Vai ficar bem naturalzinho. E aí, vou usar essa parte mais clara como um iluminador, mas bem levinho, por cima, tá? Aí pode passar aqui, ó, bem pertinho do olho. Que ele serve como um pó iluminador. E vou passar um pouquinho ainda de blush, tá? Paletinha, então, 10 cores. Vou usar esse primeiro aqui. Vou pegar um pincelzinho menor. Só pra dar um pouquinho mais de cor, tá? Espalha bem. Assim. E pronto. Na boca, já passei o corretivo, tá? É o cremoso mesmo que eu uso na boca. E, pra finalizar, o Boca Nude, tá? Assim. E se quiser, um pouquinho de gloss, tá? Então, tá pronto o look de hoje. Espero que vocês gostem. Aproveitem as dicas. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo.